Bem, meus queridos, vamos começando mais uma videoaula. Já falamos até agora da porta lógica e ou AND e da porta inversora, também conhecida como NOT ou simplesmente não. Agora a gente vai estudar a nossa terceira porta lógica, que é a porta lógica OR, também conhecida como OR em inglês. Bom, para começar, vamos colocar aqui a simbologia dessa porta lógica. Então a gente vai colocar aqui a simbologia ANSI, que é o padrão americano, né? E aqui embaixo a gente vai colocar a simbologia internacional IEC, beleza? Bom, a simbologia ANSI é muito parecida com a da porta E. Então a gente tem uma meia-lua, mais ou menos desse jeito aqui. Só que na porta E, aqui a gente faz uma linha que liga as duas extremidades dessa meia-lua. Aqui a gente não vai fazer uma linha, mas vai fazer uma curva, mais ou menos assim, ó. Essa parte aqui, então, ela é curva. É a única diferença aí na simbologia da porta E e da porta O. Tá? Então aqui, através dessa curva aqui, a gente consegue distinguir a porta O. A de duas entradas aqui, né? E aqui, vamos fazer rapidinho aqui a de três entradas, né? Do mesmo modo, as entradas são representadas com as primeiras letras do alfabeto, as saídas com as últimas. Isso é padrão em todas as portas lógicas. Então esse aqui é o símbolo ANSI. Agora o símbolo IEC da porta lógica OR, também bastante simples, é o símbolo maior ou igual, por isso tem esse traço aqui, né, maior ou igual, a 1. E aqui um quadrado, né, um retângulo, melhor dizendo. Aqui as duas entradas e aqui a saída, sendo representado do mesmo modo, né. O símbolo IEC com 3 entradas, é só acrescentar a terceira entrada aqui e chamar ela de C, do mesmo modo como fizemos aqui na simbologia ANSI. Beleza, gente? Então tá aqui as duas simbologias. Bom, vamos pegar aqui o funcionamento dessa porta lógica. O funcionamento dela é o seguinte. A sua saída será 1 quando qualquer de suas entradas for 1. Aí, esse é o funcionamento. Na porta E, vocês vão lembrar, né? A saída só é 1 quando todas as entradas são 1. Na porta OR, não. Na porta OR, se uma das entradas for 1, a saída automaticamente já vai para 1. Né? Então, a saída só vai ser 0 se todas as entradas forem 0, porque se uma das entradas for 1, a saída automaticamente já vai dar 1. Então, de certa forma, né, tem um funcionamento mais ou menos aí o oposto da lógica E. Perfeito? Então, está aqui como é o funcionamento da porta lógica OR. E aqui vamos fazer agora a tabela verdade. A tabela verdade, a tabela da verdade. Então, entrada A e B, vamos fazer de duas entradas apenas, porque a de três entradas é decorrência dessa e fica como exercício para vocês aí, né? Então, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1. Maravilha! Bom, se A e B é 0, a saída obviamente vai dar 0, porque a saída só vai dar 1, né? Como nós vimos aqui, se uma das entradas é 1. Como nenhuma das entradas é 1, a saída vai dar 0. É até interessante a gente pegar aqui o gancho da tabela verdade para entender por que ela tem esse nome, por que essa porta lógica se chama OR, né? Ou seja, o raciocínio é muito simples. A saída só vai ser 1 se a entrada A ou a entrada B forem 1. Então aqui na primeira linha, o A ou o B são 1? Não, nenhum deles é 1, então a saída é 0. Na segunda linha aqui, o A ou o B é 1? Sim, o B é 1, então a saída vai para 1. Aqui na terceira linha, o A ou o B é 1? Sim, o A é 1, então a saída vai dar 1. Aqui na quarta linha, o A ou o B é 1? Sim, os dois são 1, então a saída vai ser 1. Tá aí a tabela verdade, de acordo com o funcionamento, de acordo com o próprio nome, a gente consegue já, né, entender aí como que vai ser o funcionamento dela aí na tabela verdade. Na tabela verdade de 3 entradas, vai funcionar do mesmo jeito, né? Vai funcionar do mesmo jeito. Se a gente for montar aqui a primeira linha, e só a primeira linha vai ter a saída como 0.
as outras linhas sempre vai ter pelo menos uma das variáveis como 1, até chegar lá no final, em que eu tenho 1 e 1. Daqui até o final, todas as saídas serão 1, porque pelo menos uma das entradas vai estar com nível lógico alto, nível lógico 1. Certo, gente? Então esse é o funcionamento aqui da nossa porta OU. Então já vimos a simbologia ANSI e EC, o funcionamento dela, a função lógica que ela exerce, a tabela verdade de 2 entradas e de 3 entradas, que também é bem tranquilo de se fazer. Bom, feito isso, só está faltando aqui para a gente finalizar a expressão lógica dessa tabela aqui, né? Então, vamos anotar aqui, expressão lógica da nossa porta OU. Como a gente adotou aqui, né, a saída como sendo a letra S, vamos colocar aqui, mas poderia ser qualquer outra letra. Então a expressão lógica da porta OU é simbolizada, né, pelo símbolo da adição, do mais, né? Uma entrada, como se uma entrada estivesse somando as outras entradas. Então, a expressão lógica, no caso aqui da OU de 2 entradas, né, vai ser a saída igual à entrada A ou mais a entrada B. E no caso aqui da de 3 entradas, o mesmo raciocínio se segue. Saída é igual a A ou B ou C. Tá aí. Se eu tivesse 4 entradas, uma OU de 4 entradas que existe, seria só acrescentar aqui ou D. E assim por diante. Ok? E assim por diante. Então, como na porta E a gente usou o símbolo do produto, da multiplicação, aqui na porta OU a gente usa o símbolo da adição, da soma. Ok? Mas por que é esse símbolo da soma aqui? Bom, eu acho que muitos de vocês já devem ter até intuído sobre isso, né? É só olhar a tabela verdade aqui, comparar o resultado aqui das entradas com a saída. E vocês vão ver que o que está acontecendo aqui é mais ou menos como se fosse uma soma. Né? Mais ou menos como se fosse uma soma. Então 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 2. Quanto que é 2 em binário? É 1 e 0. Então ele pega esse primeiro 1 aqui e joga na saída. Porque a saída, toda porta lógica, como nós vimos, só pode ter uma saída. Então seria como se ele pegasse esse 1 aqui e jogasse aqui na saída. Perfeito? Então por isso, baseado aqui no funcionamento, na tabela verdade dela, é que a expressão lógica dela é usar o símbolo mais, da soma. Perfeito? E também por causa disso, que o símbolo IEC é esse símbolo aqui, de maior ou igual. Né? Maior ou igual a 1, ou seja, a saída dessa porta lógica vai ser 1 quando a soma das entradas der igual ou maior que 1. Então aqui 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 2, é maior ou igual a 1. Então nesses casos aqui, nesses 3 últimos casos, a saída vai dar 1. Por isso, essa é a lógica aqui do símbolo IEC. Perfeito? Maior ou igual a 1. Justamente também por causa da tabela verdade, bem como a expressão lógica dessa porta lógica. Maravilha, gente? Então, só para ficar uma dica aí, porque para quem está começando a estudar eletrônica digital agora, pode ter um pouquinho de dificuldade em distinguir a porta E e a porta OU, né? Mas não tem segredo não, vou mostrar um macete para vocês que funcionou comigo, pelo menos no começo, e acredito que pode ajudar alguns aí a diferenciar uma porta da outra, tá? Então, é só a gente lembrar que... Deixa eu apagar aqui. Beleza. Aqui vamos desenhar a porta E. Uma porta E. E aqui vamos desenhar uma porta OU. Bonitinho, legal. Então aqui a gente tem uma porta E, ou AND, né? E aqui do lado a gente tem uma porta OU, também conhecida como OR. Aí, né, aqui a gente viu que o símbolo da E é o produto, da O é a soma. Bom, para distinguir aqui a simbologia através do nome, eu fazia o seguinte. Eu analiso aqui, ó, as costas, vamos dizer assim, aqui onde as entradas estão ligadas na porta, né? Analiso aqui essa parte onde as entradas estão ligadas. Em uma delas, essa parte é reta, que é o caso da porta E. Na outra, ela forma uma curva, uma outra meia-lua aqui, né? E se vocês separarem, a letra E, aqui, ó, ela forma uma parte reta também, né? Aqui, a letra E, o que é a letra E? A letra E é um traço reto, vertical e outros 3 traços horizontais, só reto.
E a porta OU, você precisa de uma curva para desenhar. A letra O, né? A letra O é um círculo, como se fosse um círculo, né? Então é só lembrar disso. Onde as entradas estão ligadas na parte curva, como se fosse um círculo, é só lembrar que essa parte aqui forma como se fosse a letra O de OR, perfeito? Forma como se fosse a letra ou de OR ou de OU. E aqui, essa parte reta aqui, é só lembrar que a única letra, a única porta lógica que tem a parte reta, né, é a porta E. Então, através disso, vocês conseguem distinguir a E e a OU com mais facilidade. Então, se vocês verem um circuito, bate o olho aqui, isso aqui é a OU. Bate o olho aqui, isso aqui é a E. E assim, fica mais fácil, é só lembrar da tabela verdade de ambas, né? Ou seja, da porta OU, se a primeira ou a segunda, ou em outros casos, né, ou a terceira entrada for 1, a saída vai dar 1. E da lógica E, é só fazer o mesmo raciocínio, só trocar a palavra OU pela palavra E e pensar o seguinte, a saída vai ser 1 se a entrada A e a entrada B e a entrada C for 1. E assim fica fácil de decorar pelo nome. Só pelo nome vocês conseguem decorar aí com facilidade, deduzir, na verdade, né, tanto a simbologia quanto a tabela verdade e o funcionamento. Perfeito? E através da tabela verdade vocês conseguem deduzir também a expressão lógica. Então, uma coisa leva a outra, de modo que, com um pouquinho de esforço, vocês conseguem ter tudo isso aqui em mente com tranquilidade. Inclusive o símbolo IEC, que, como vimos, também o da porta E maior ou igual a 1, o da porta OU, né, maior ou igual a 1, e da porta E é um E comercial já denunciando aí o funcionamento dessa porta. Ok? Bom, então nessa videoaula eu apresentei para vocês a porta OU e nas próximas videoaulas nós vamos trabalhar um pouquinho mais com esse novo componente aí que nós descobrimos, ok? Muito obrigado e até a próxima.